A igreja pode se assentar. Eu convido o Flamínio a vir aqui à frente. E eu convido a Diná, que vem aqui à frente também, orar pelo Flamínio. Ele vai ser o porta-voz da palavra de Deus nesta noite. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti essa oportunidade que temos de Te louvar, de fazer o que é devido a nós, Teus filhos, Pai, honrar e glorificar o Teu nome. Aceita, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor. Sê, ó Pai, com Teu servo que vai abrir a Tua palavra, ele já estudou, já preparou, e o Senhor colocou no coração dele a Tua vontade, Pai. Então, que o Senhor possa estar falando através da vida dele e que nós possamos estar com os corações voltados para ouvir a Tua voz, Pai. Não só agora, mas também todos os dias nas nossas vidas, Pai. Atentos ao Teu falar conosco. Oramos a Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Já estou com a voz rouca, hein? Cantamos muito, né? Muito bom, é muito gostoso. Queria que, mesmo assentados, mas com profundo respeito à palavra, abríssemos novamente 1 Crônicas. Está tudo combinado, né? Não é coincidência, não, é combinado, né, Rosângela? 1 Crônicas é o tema da noite, né? 1 Crônicas 4. Só para situar rapidamente 1 Crônicas, para nós lermos, temos o contexto da palavra. 1 Crônicas foi escrito 430 anos antes de Cristo, provavelmente por Esdras, né? Não existe um apoio total, mas a tradição afirma que foi Esdras que escreveu. E nós vamos ler alguns versículos do capítulo 4, que fala da descendência, dos descendentes da tribo de Judá. Olha que interessante que no meio dessa genealogia ocorre uma oração. E o mais importante, uma oração que Deus ouviu. Esse vai ser o tema da nossa fala, da nossa reflexão. Uma oração que Deus ouviu. 1 Crônicas 4, 1, começa assim. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, Jaate gerou a Almai e a Laade. São essas famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma, Íbidas, e era o nome da irmã deles, Ezelépone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Assur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão, e Efer, e Temene, e Astari. E esses foram os filhos de Nara. Os filhos de ela, Zerete, Zari e Etã. Cós gerou Anube e Zobeba, e pai das famílias de Arel, filho de Harum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou, orou a Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão,
e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Uma oração que Deus ouviu. Senhor, mais uma vez queremos colocar nas tuas mãos esta tua palavra que foi lida, para que não eu, mas a tua palavra venha de encontro a todos nós, as necessidades de todos nós. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Existe um filme já há mais de 10 anos chamado Ponto de Vista. Não sei se os irmãos já viram esse filme. Ele é um filme que ele tem 4 começos, do ponto de vista de cada personagem. É um atentado que é contra um presidente dos Estados Unidos, lá em Salamanca, na Espanha, né? E começa e recomeça a partir do ponto de vista dos agentes de segurança, de transeuntes, de um turista. Ele começa, fica 5 minutos, depois ele recomeça, para poder encontrar, né, a solução, a verdade daquele caso. Muito interessante esse filme, fica a dica para vocês. Mas, em relação à palavra de Deus, nós temos também muitas formas de interpretar a palavra de Deus. Muitos pontos de vista. Quando olhamos essa oração, nós vemos um ponto de vista muito interessante, né? Que às vezes nós olhamos e pensamos assim, né? Parece teologia da prosperidade, né? A oração de Jabes, né? Senhor, me abençoa, me faz ficar rico, né? Me livra de todo mal, me livra de toda aflição. E, irmãos, eu vou dizer para vocês o seguinte, não existe nenhum problema em orarmos assim. Nós oramos constantemente assim. Deus realmente tem nos dado muitas bênçãos. Nós acabamos, né, de escutar, né, a palavra da manhã, que foi a oração, foi o milagre que Jesus fez, né, em relação àquele paralítico. Quando Jesus chega na vida de alguém, ele muda, ele faz milagres, né? Nós temos exemplos, muitos exemplos aqui de milagres que Jesus fez. Na vida da Maiara, fiquei sabendo esses dias, eu não sabia, quando ela era nenezinha, a mãe contou, né, que ela caiu, né, e foi constatado que ela teve múltiplas fraturas no cérebro, no crânio. Foi uma queda acidental, e depois, imediatamente a queda, foi solicitada a oração da igreja. Isso foi em 87, né, se não me engano? Foi 87. Hã? 89. Estou envelhecendo, Maiara. E aí a igreja se colocou, foi solicitado, né, oração, a igreja se colocou de joelhos, intercederam, clamaram pela vida da Maiara, e vejam só, meus irmãos, foi feita uma nova radiografia e nenhuma lesão no cérebro, no crânio foi constatada. Houve uma cura, né, de um dia para o outro, coisas que demorariam meses, até anos, ou com riscos a essa criança na época. Então, Deus, né, atende às nossas orações. Ele está sempre pronto a escutar as nossas orações. O problema da, entre aspas, teologia da prosperidade não é essa oração pura e simples, mas é quando os resultados da oração não vêm. Se você não recebe a bênção, se você não é abençoado, se você não enriquece, se você não é livre do mal, se você está em sofrimento, em dor, então é porque você não tem fé, é porque você está em pecado. Alguma coisa aconteceu que a bênção não chegou. E não é assim a interpretação, né, o ponto de vista teológico, reformado, e um contexto geral, global, da palavra de Deus. E é isso que eu queria estar estudando com os irmãos, refletindo com os irmãos. Qualquer oração Deus pode usar. Qualquer oração Deus pode atender. Mas uma oração Deus pode atender observando a palavra no seu contexto. E eu queria ver com os irmãos, ponto a ponto, em relação a essa questão. Por exemplo, o que ele pediu? O que Jabes pediu?
Primeira coisa, me abençoa. Deixe esse texto aqui e abram em Gênesis 12. Olha o que é bênção. O que é ser abençoado? Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ser abençoado de Deus implica em renúncia, implica em situações difíceis. Ser tu uma bênção. Abraão queria ser abençoado, mas para isso ele teve que o quê? Sair da sua terra, da sua parentela, da sua situação de comunidade. Ele teve que caminhar. Elias, abençoado de Deus, teve enfrentamentos com o rei Acabe, com profetas, né, falsos profetas, esteve com depressão, foi alimentado por animais. O próprio Paulo disse, né, em 2 Timóteo, que todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Jesus foi odiado pelo mundo, louvado muitas vezes, odiado pelo mundo. Jabes, nessa oração, quando ele fala, me abençoa, certamente nessa visão global da palavra, ele diria mais ou menos assim, Senhor, me abençoa, porque eu estou disponível para a tua obra. Deus procura pessoas disponíveis para abençoar. Como tem sido a sua vida, meu irmão? Como tem sido a sua oração? Por que você quer ser abençoado? Deus vai ouvir a sua oração? Outra coisa que Jabes pediu. Primeiro, Senhor, me abençoa. Segundo, Senhor, multiplica as minhas terras, ou seja, me enriquece, eu quero ser próspero. É um pedido justo. Jesus, na parábola do homem rico, queria que vocês também abrissem, que é muito importante nós estarmos checando essa parábola, está em Lucas 12. Lucas 12, 16 a 20. E lhes proferiu ainda, Jesus, né? Ainda lhes proferiu uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois? Não tenho aonde recolher os meus frutos? E disse, farei isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens por muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, hoje, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Outro texto de Jesus no monte, ele fala assim, porque onde estiver o teu coração, aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jabes não queria simplesmente ser rico, pelo contexto, né, bíblico total. Ele queria, sim, riqueza, ele queria trabalho, ele queria abençoar vidas, ele queria repartir, ele queria abençoar pessoas. E não simplesmente a riqueza do homem tolo. Eu gostei de muita riqueza, vou entesourar, alma, regala-te, descansa. Não, não é essa oração de pessoas abençoadas por Deus. A oração é, Senhor,
eu quero ser útil na sua obra. Eu quero ser rico, sim, mas ser útil na tua obra. Útil para as pessoas, útil para o teu reino, útil para a sociedade. E a pergunta fica, como tem sido a sua oração? Por que você quer enriquecer? Você pode querer. Por que você quer prosperidade? Qual a utilidade dos seus bens? Deus vai ouvir a sua oração? Terceiro pedido de Jabes, uma oração que Deus ouviu. Me livra do mal. É uma expressão muito interessante, porque foi repetida por Jesus na oração. Né? Quando Jesus ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso, ele fala, né? Pai Nosso, que está no céu, tá ensinando, e depois ele finaliza, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17 também. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E uma exortação de Paulo, e aqui eu queria que os irmãos também abrissem, em Efésios 6, que luta é essa? Que mal é esse? Efésios 6. Efésios 6, 12. Fala assim, Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele deixa bem claro com quem nós lutamos, que mal é esse que nós pedimos para nos livrar. Mas é interessante que Jabes não pediu só isso. E olha que Paulo orienta, a nossa luta é contra o mal, não é contra a carne, não é contra pessoas, é contra o mal. Portanto, no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ora, para que armadura? Porque tem luta. E a armadura são armas de proteção, como a verdade, o cinto da justiça, a paz, mas também existe arma de ataque, que é a espada, né? Que é no versículo 17, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aliás, Jesus, quando foi tentado no deserto, ele usou da espada, usou da palavra. Ele refutou as palavras do maligno, dizendo, está escrito, nem só de pão viverás, está escrito, não tentarás o vosso Deus, está escrito. A nossa luta, meus irmãos, a nossa oração é, livra-nos do mal. E Senhor, eu estou disposto, disponível a estar batalhando contra a maldade, usando as armas de defesa e de ataque, usando a Tua palavra. Eu não quero simplesmente, Jabes não orou simplesmente dizendo, Senhor, me livra do mal, ou seja, me coloca numa redoma de vidro. Né? Não, Senhor, me livra do mal, porque eu estou disposto a cumprir a Tua palavra, estou disposto a enfrentar o mal. É essa a oração de Jabes. E pergunto, meus irmãos, como tem sido a sua oração? Como você tem enfrentado o mal? Deus vai ouvir a sua oração? E por último, meus irmãos, o último tópico, o último pedido da oração de Jabes, ele diz o seguinte, me livra do sofrimento. Da mesma forma, não acredito que ele estava pedindo uma blindagem aqui, né? Eu não quero nada, que nada me aconteça. Eu quero uma redoma de vidro também. Não, não é isso. E eu queria que os irmãos, para fundamentar esse contexto, que abrissem Mateus. Mateus 7, um texto conhecido, mas muito importante para entendermos o que realmente Jabes estava pedindo.
Jesus mais uma vez ensinando. Mateus 7, 24. Os dois fundamentos. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não caiu chuva, não transbordou os rios, nem soprou os ventos. É isso? Não. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, ou seja, bateu forte. Sofrimento forte. Contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha. E aconteceu também da mesma forma do homem imprudente, que construiu sobre a areia e os ventos bateram e caiu porque não tinha solidificação. Rocha aqui é Deus, rocha aqui é Jesus. Aquele que está firmado em Jesus, apesar dos sofrimentos, apesar dos problemas, não vai cair. É a promessa, não vai ser derrubado, porque está firmado na rocha. Quando Jabes ora, ele não estava dizendo assim, me livra dos sofrimentos, me tira do mundo. Não, ele falou, eu estou no mundo, se vierem os sofrimentos, eu sei que o Senhor vai me guardar, porque a tua mão está sobre a minha vida. A palavra está, a Bíblia inteira, né, num contexto geral, ela diz o seguinte, ela não nos livra dos sofrimentos, mas nos sofrimentos. E no Velho Testamento diz isso também, o Salmo de Davi, Salmo 23, fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. E os sofrimentos vêm, meus irmãos. Os sofrimentos vêm. E quem sabe possamos orar a oração de Abacuque, né? Que diz assim, eu vou ler para vocês, não precisam abrir. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre meus lugares altos. Como tem sido a sua oração? Como que você está lidando com os sofrimentos? Deus vai ouvir as suas orações? E, meus irmãos, finalizando, concluindo, Deus quer nos abençoar, meus irmãos. Deus quer e procura homens disponíveis para abençoar. Como que Isaías respondeu quando ele perguntou, a quem enviarei? Isaías falou, eis-me aqui. Que seja essa a nossa oração. Senhor, eu estou disponível, pode me abençoar. Eu estou disponível para a tua obra, quero ser parte da tua obra de redenção para essa sociedade, para essa cidade de Jundiaí, para a minha família, para o meu emprego. Me abençoa. Senhor, eu quero ser próspero, mas não para me olhar no meu próprio umbigo e ter paz no coração, mas para ser útil no teu reino e abençoar vidas, abençoar a nossa sociedade, abençoar a minha família, abençoar a minha igreja. Senhor, eu quero sim saber lidar e enfrentar o mal e o sofrimento, sabendo que o Senhor sempre vai estar do meu lado. Não são as minhas forças que vão vencer o mal e as lutas, mas é a tua presença na minha vida. Irmãos, nós temos a nossa igreja. Eu queria também lançar um desafio para a nossa igreja, para todos nós. Para mim, essa palavra veio para mim também. As palavras disponibilidade e utilidade vieram muito ao meu encontro, meus anseios. Ser disponível e útil na obra do Senhor. Se você ainda não encontrou
algo na igreja local. Eu não diria na sua família, não diria na sociedade. Vamos ver aqui a igreja local. Será que não existe algo que você possa estar sendo disponível e útil na obra do Senhor? Não estou dizendo que você não está fazendo nada, às vezes você está. Mas às vezes você precisa mais alguma coisa, algo a mais, que você possa estar se disponibilizando, sendo útil na obra do Senhor. Só por exemplo, eu sei que teve uma dificuldade com, por exemplo, o culto infantil. Você tem facilidade para cuidar das crianças? Tem disponibilidade? Quer ser útil? Se oferece, né? No acampamento, será que está faltando alguma coisa lá no acampamento? Né, Rosângela? Conversa com a Rosângela. Na diaconia, a palavra de Deus diz o seguinte, que antes de ser diácono, as pessoas precisam ser experimentadas, ou seja, precisam trabalhar, ser úteis, para depois serem indicadas como diáconos. Se você tem o dom do socorro, se a sua alma queima pelos necessitados, vai na diaconia, se disponibiliza, fala, Senhor, eu quero ser útil. Se é em relação a dar aulas, ou seja qual for o dom que Deus tem colocado no seu coração, peça a Ele. Ore nesse sentido. Deus, com certeza, ouve esse tipo de oração. Vamos agradecer a Deus. Pai eterno, nós mais uma vez te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Pai amado, que vem de encontro com as nossas necessidades. É o Senhor que fala, Pai. É o Senhor que usa a tua palavra para nos constranger, ó Pai amado, a estarmos disponíveis e úteis na tua obra. Faz isso, Senhor. Usa-nos, ó Pai. Usa-nos conforme o teu querer. Oramos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.